Meus queridos espíritas legionários da campanha do Quilo, alegria de estarmos aqui em mais uma comemoração da Semana do Legionário da campanha do Quilo. É a 51ª semana que nós estamos reunidos para homenagearmos a esse tarefeiro da nossa querida campanha do Quilo, tudo isso feito com muito amor em nome de Jesus. O primeiro encontro que foi feito justamente há 51 anos atrás, em 1972, quando a Fraternidade Espírita de Escola da campanha do Quilo, certo? Naquela época chamada de Escola do Quilo, organizou-se as suas diversas regionais e decidiu-se se fazer uma semana em homenagem àqueles que constroem esse movimento. E ininterruptamente a gente está sempre reunidos, quer nos abrigos, quer nas instituições espíritas, aglomerando pessoas para a divulgação do Evangelho de Jesus com a nossa querida campanha do Quilo. Essa homenagem que é feita justamente em 2 de março de 1946, quando começa a campanha do Quilo aqui no Recife. É um movimento de muito amor, de fraternidade, de confraternização, de recordações daqueles que, os primeiros trabalhadores que fundaram e que criaram um movimento aqui em Pernambuco, na nossa querida Recife. Nós homenageamos cada um deles, muitos hoje na pátria espiritual, no mundo dos espíritos. Então, com alegria, esperamos que todos assistam, que todos gostem, que todos participem. Iniciaremos com a campanha do Quilo na cidade de Moreno, em homenagem ao grupo fraterno, ao grupo Espírita Amigos Fraternos, certo? E encerraremos no Uniluz em Boa Viagem. Também teremos uma campanha do Quilo gigante no Instituto Espírita Bittencourt Sampaio, em Casa Amarela, instituição que ativamente desenvolve e sempre participou do nosso movimento de campanha do Quilo. Alegria, felicidade, emoção, isso marca a nossa semana. Então, vamos junto ouvir, escutar, aprender. Como sempre, tudo em nome de Jesus. Muita paz a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. Hoje temos no nosso irmão Feitosa, que vai trazer para nós as lições que saímos daqui com aprendizados. Que sejam bem-vindos todos que aqui estão, não só encarnados como os desencarnados, aqueles que nos acompanhou para participar desse Evangelho da noite de hoje. Então, meus irmãos, só temos que agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite. Vamos pedir ao nosso irmão Jacques, que por todos os nossos irmãos presentes, faça a prece de início. Passa a palavra ao irmão. Muita paz para todos. Sim, seja. Deus, nosso Pai, Deus dos céus e da terra, estamos unidos e reunidos mais uma vez, Pai, para assim iniciarmos nosso trabalho nesta noite. Pedimos a permissão da espiritualidade superior, protetora e amiga, para se fazer presente no meio de nós. Façamos a prece que nosso irmão maior deixou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Depois da rogativa de prece do nosso irmão, junto todos nós neste momento rogamos e agradecemos estarmos aqui mais uma vez, dada toda
Que a paz e o amor de Jesus continue no meio de nós. Passando a palavra ao irmão. Obrigado, senhora. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar podendo retornar a essa casa, né? Centro Espírita André Luiz. E para levar uma mensagem, que é aquela mensagem que nós procuramos sempre divulgar com muito carinho e com muita qualidade, que é o trabalho da campanha do Quilo. Eu e todos que estão envolvidos nesse trabalho, né, distribuímos toda a programação, que por ser uma semana, né, cada uma das regionais hoje, né, hoje estamos representando, pode passar aí, por favor, Aurélio. Hoje nós estamos aqui no dia 17, representando a Regional de Olinda e Paulista através do Centro Espírita André Luiz, mas cada uma das regionais desde domingo e que vai até o próximo domingo, portanto é uma semana em torno, falando apenas do assunto campanha do Quilo, divulgando, certo? E que tudo isso acontece em virtude de existir na grande visão que teve o nosso irmão Elias Sobreira ao fundar no dia 2 de março de 1946, esse mês agora fez 78 anos, a Escola Central do Quilo, que hoje é denominada Fraternidade Espírita da Campanha do Quilo, que na divulgação do trabalho do Quilo, ela tem como finalidade e estrutura algumas regionais. Elias Sobreira fundou, na época, com 7 regionais, hoje somos 8. Pode clicar aí, Aurélio. E aqui representando Olinda e Paulista, né? Pode clicar. E o objetivo dessa descentralização é justamente promover, criar uma articulação da fraternidade junto às diversas comunidades e aos centros espíritas. No caso aqui regional de Olinda e Paulista, né? Nós procuramos levar a mensagem do Quilo, a mensagem de divulgação do trabalho do Quilo nos centros de Olinda, né? Temos essa relação aí, e Paulista, certo? Onde procuramos fazer, nós e a nossa equipe, né? Procuramos levar essa mensagem, essa divulgação, tá certo? Dentro dos moldes que trouxe o nosso irmão Elias Sobreira, certo? Mas a nossa tarefa de hoje, e seguindo o script, né, da Semana do Legionário, onde cada uma das regionais pode se identificar com um tema, hoje eu trago a mensagem edificando a reforma íntima através da campanha do Quilo, certo? E de onde veio essa alusão ou essa tentativa, né, de correlacionar a reforma íntima com a campanha do Quilo? Eu acompanhei o 10º Congresso, né, Espírita Mundial, que aconteceu agora em outubro, né, nos dias 14 e 15, tem ali, né? 15 e 16 de outubro, né? Esse ano, o ano passado, essa edição foi totalmente virtual, lá na cidade de Nice, na França,
mas tivemos várias palestras, todas elas, a maioria delas traduzida para o português, inclusive tivemos a presença do Divaldo Pereira Franco, como sendo expositor. E a maioria das palestras dele, a temática desse evento foi, né, a reforma íntima. E me chamou muita atenção, né? E quando eu estava assistindo às palestras, eu me identifiquei muito dentro da atividade do Quilo e aquilo que se propõe ou que nós desejamos tanto, que é a reforma íntima, certo? E lá no material de divulgação desse seminário internacional, logo lá no início, eles capturam e fazem um trabalho muito interessante de uma mensagem de Allan Kardec, descrevendo o objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria dos homens, apenas aquilo que pode ajudar ao progresso moral e intelectual deve ser procurado. Allan, tá certo? Intuído e preparado como foi, certo? Já identificou que se algo temos que mudar e perseguir, é tudo que estiver relacionado ao moral e ao intelectual. Passe. E diz mais, a reforma íntima é o dever de cada espírito nessa terra. Passe. Esta reforma é uma edificação permanente dos nossos valores morais, que nos orienta para a perfeição do ser em todas as situações da vida. Certo? Eu fiz essa introdução nessa identificação da mensagem do tema, né, que eu achei muito oportuno, mas falar de reforma íntima, certo? Obrigatoriamente, eu assim entendi, que não podíamos deixar de comentar, não é o nosso objetivo, mas comentar do livro Reforma Íntima Sem Martírio, tá certo? Claro, não vamos aqui falar do livro, é outra palestra, ou mais de uma palestra. Tem muito material muito bom no YouTube, principalmente. Mas tem algo nesse livro, duas coisas que me chamaram a atenção. Duas, certo? É um livro com 30 capítulos, é um livro fácil de ler, é um livro que você pode ler os capítulos intercalados, não tem uma interconexão. Se eu digo por experiência, é aquele livro que a pessoa lê hoje, lê amanhã, tal, e faz a reflexão, muito interessante. Mas tem duas coisas que me chamaram a atenção nesse livro, que eu quero compartilhar com vocês. Uma, está logo na introdução do livro, o que eles chamam de angústia da perfeição. Eu vou ler aqui rapidinho, mas só lendo já dá para entender o objetivo dessa mensagem, né? Angústia da perfeição. Alma querida, nos ideais renovadores, é natural que sofra inquietação por nutrir objetivos transformadores. Ante a penúria de seus valores, você se declara sem mérito para receber ajuda divina. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si mesmo. Portanto, não sejas demasiadamente severo consigo mesmo. Sem lágrima, sem lástima e censura, perdoe-se e prossiga sempre. Confie e trabalhe cada vez mais. Eu queria só chamar a atenção dos pontos em azuis, né? Angústia da perfeição. É natural que a gente queira sempre se melhorar, mas se melhorar ao ponto de, às vezes, a gente se angustiar, porque a gente não encontrou essa perfeição, tá certo? E aí se transforma nessa inquietação constante. E justamente o livro, logo na introdução, chama a atenção disso, porque as pessoas confundem muito de que é preciso sofrer para que aconteça a reforma íntima. Não, a coisa tem que seguir de forma natural. Agora, tem que ser perseguido, tem que ser algo planejado dentro da vida íntima de cada um. E a segunda coisa que o livro chama a atenção e totalmente relacionado a esse preâmbulo
é a conexão que ele faz com o Livro dos Espíritos, precisamente na pergunta 192, certo? Mas, antes da gente entender essa correlação dos dois livros, certo? Eu queria chamar a atenção, e eu sempre faço isso, sempre. Eu vejo essa obra como sendo algo realmente muito extraordinário, certo? E eu também procuro fazer a divulgação dela. O Livro dos Espíritos. Kardec escreveu esse livro em 2 anos, 1855 a 1857, certo? Ele dividiu o livro em 4 partes, 29 capítulos, fez 1.213 perguntas, sendo 1.019 numeradas e 213 não numeradas. Tudo isso para compilar para nós, e eu lembro aqui de uma frase do nosso saudoso palestrante de nossa região, que deve ter tido aqui, Alexandre Salsa. Alexandre Salsa sempre afirmava: todas as respostas estão nesse livro. Nós é que não conseguimos interpretar. E em cima disso, eu abro um parênteses para contar uma historinha aqui. E sabe de quem? Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, lá no início da sua academia, dentro dessa fantástica obra que ele hoje ainda continua a fazer, né? Lá no início, ele foi uma primeira sessão espírita e um médium perguntou a ele: Divaldo, você realmente quer ser espírita? Isso lá nos 18 anos de Divaldo. Divaldo está com 90, eu acho, né? Ou mais. 92, ó, me perdi, certo? E Divaldo afirmou: sim, eu quero. Então, lê o Livro dos Espíritos. Aí, na época não era fácil ter esse livro, ele conseguiu o livro, leu, com um mês, acabou o livro, beleza, e numa outra sessão, ele foi indagado. Ele indagou ao Espírito: olha, eu já li o livro, você podia me dar outro? Ele leu o Livro dos Espíritos. Aí Divaldo: poxa vida, eu acho que ele viu que eu li muito rápido. Aí Divaldo agora foi 3 a 4 meses lendo o livro, indo para cá e para lá, para cá e para lá, e voltou, teve a oportunidade, e mais uma vez ele indagou a espiritualidade: olha, eu já li o livro, você poderia me dar outro? Aí a espiritualidade mais uma vez disse: lê o Livro dos Espíritos. Aí Divaldo, naquela alegria de viver dele, por sinal ele tem uma palestra maravilhosa, chamada Alegria de Viver, certo? Ele chegou e disse: rapaz, essa doutrina só tem esse livro, é? Os caras só indicam isso. Aí ele passou quase 1 ano lendo o livro. Aí voltou. Quando voltou, aí a espiritualidade disse: agora você vai ler o Livro dos Médiuns. Mas esse espírito disse uma frase para Divaldo, que para que a minha memória não falhe, eu trago sempre ela aqui. Disse ele para Divaldo, isso está naquele livrozinho ali, ó, viu? Se você aplicar, Divaldo, 100 anos de sua vida examinando o conhecimento geral à luz do Livro dos Espíritos, os 100 anos serão insuficientes para penetrá-lo em sua totalidade. Eu tenho certeza que Alexandre Salsa leu isso. Tenho certeza. Hoje eu posso dizer. Não posso perguntar a ele, né? Mas eu tenho certeza. Certo? E aqui, voltando à nossa temática e fazendo aquele entendimento daquela relação do Livro dos Espíritos com a reforma íntima, através da pergunta 192, e o que é que faz essa pergunta? 1857. Pode-se na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro, sem passar por graus intermediários? Kardec questionou o que no livro Forma Íntima colocou no preâmbulo, tá certo? Onde ele traduziu como angústia da perfeição. Pode? Olha a resposta, gente. Clique. Não.
Porque o que para o homem parece perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que eles são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a perfeição de sua natureza terrestre, mas não é a perfeição absoluta. Em outras palavras, não adianta ir buscar aquela perfeição, e Dufour está certíssimo em afirmar, através do seu poema, Angústia da Perfeição, certo? E na outra pergunta, né, correlacionado, o homem pode, aí Kardec, tudo bem, eu não vou encontrar a perfeição, mas o homem pode pelo menos assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura. Divaldo, eu estou vendo aqui Allan Kardec desesperado já. Rapaz, e aí? Olha a resposta. Sim, sem dúvidas. Pode abreviar a extensão e reduzir as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Quando eu leio isso aqui, rapidamente, eu e talvez alguns de vocês se remetem àquela fantástica frase que dizem que não é de Chico, dizem que é outro autor, eu vou ficar sempre atribuindo a Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E não precisa ser com perfeição, não. Precisa apenas ter a consciência de que quer mudar, quer restaurar-se e quer fazer a sua reforma íntima. Certo? E por que é tão difícil fazer a reforma íntima? Eu me perguntei isso. E achei na internet, lá naqueles mares e oceanos de informações, eu achei essa tela gráfica que me respondeu. Quando falamos em reforma íntima, o que imaginamos? Transformação repentina. Ah, é rápido? Vamos! Uma campanha, duas, a gente está no caminho do céu. Evolução acelerada. Quem faz, evolui. Quem não faz, não evolui. Para pessoas especiais. Ah, não, eu não vou não, cara. É só Divaldo, é só Elias, é só Chico. Lé do engano. E exige grande cultura e inteligência. Ah, eu não fiz nem o primário, cara. Eu nem consegui, eu não vou fazer. As pessoas se enganam e se deixam, às vezes, se enganar. Certo? E aí vem uma mensagem desse livro. Eu gosto muito de ler, viu, gente? Eu gosto muito de ler. Pode ficar certo. Aí, nesse livrozinho aqui, ó, nessa fantástica obra, né? 412 livros, né? Passou pela mão ali, copiadora de Chico Xavier. Aí um deles está aí, ó, de 1978. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Isso é aquela velha frase que a gente escuta no dito popular. É botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, certo? Sobre todos os aspectos que a vida nos coloca, porque somos atores, né? Somos atores. Ao mesmo tempo a gente é pai, mãe, avô, é aluno, é professor, é empregado, é empregador. E nessa atuação da vida, a gente tem que ter a consciência do dever cumprido. Mas, ainda sobre reforma íntima, e eu não poderia deixar de registrar outras opiniões, esse cidadão aqui, de outras que eu vi na internet, pesquisei, escutei, li, mas esse cidadão aí, o Alexandre Galdini, não é isso? Alexandre Galdini, ele tem um canal interessante, muito interessante, por sinal, e aí eu capturei, só não consegui pedir permissão a ele para botar aqui, mas eu até que pedi, mas não recebi a resposta. Mas se está lá, né? Então está público, né? Mas estou fazendo a divulgação do bem para ele aqui, ó. E ele ensina lá 10 passos para conquistar a reforma íntima, sob um aspecto geral, que é preciso para a gente chegar no nosso senso e no nosso objetivo. O que é que ele diz, ó?
tomar consciência da necessidade de mudar. Eu gosto sempre de frisar os verbos, os advérbios, as conotações que trazem muito mais peso dentro de uma afirmação. Aí eu boto sempre em azul, ó. E quando é negativo eu boto em vermelho, viu, gente? É uma dica. Tomar consciência da necessidade de mudar, ter firmeza, força de vontade e coragem. Não é para todo mundo não, viu? Ter consciência dos erros, autoanálise. Eu erro, eu errei, eu tenho que assumir, certo? Não posso botar debaixo do tapete. Honestidade consigo mesmo. Perseverança, não desistir. É difícil, viu? Resiliência, capacidade de enfrentar e superar a adversidade. Essa observação é minha, viu? Porque quando eu li, eu corri para o dicionário, viu? Rapaz, o que danado é isso mesmo? Paciência, automotivação, percepção das mudanças. Eu estou mudando devagar e eu tenho que ver a mudança devagar. Eu não posso achar que, eita, não estou mudando não, cara. Estou não. Está sim, perceba. Mudança de hábitos mentais e comportamental e auto-perdão. Essa, podemos dizer que é uma dica, né, do nosso irmão, o Alexandre, né, para que venha fazer a reforma íntima. Vá no site dele, no blog dele, e ele destrincha isso com muito mais detalhes e qualidade, viu? Pode passar. Mas a campanha do quilo, como é que pode se edificar a reforma íntima através da campanha do quilo, tornando-se ela um exercício da reforma íntima? Nosso tema, o nosso foco. Mas antes, eu queria lembrar a todos, que nem preciso, talvez, né? Todo mundo conhece o trabalho da campanha do quilo, 78 anos ininterrupto em nossa terra. Ah, mas não é ininterrupto não, teve a pandemia, parou não. Mudou-se as formas de fazer. Eu fiz uma pesquisa em 2020 e fiquei extremamente alegre em ver o que as casas espíritas estavam fazendo sem poder botar o saco nas costas e a mochila na mão por causa do decreto, tá certo, nacional e necessário. Se reinventaram e eu achei maravilhoso. É por isso que eu digo, não parou e nunca vai parar. Olha o que é que diz o nosso irmão ali, ó, Frederico Menezes, que tem uma palestra extraordinária chamada O Bom Combate, certo? Um dos trabalhos mais expressivos do nosso movimento espírita. É mesmo, gente, é mesmo. Eu já fiz uma pesquisa assim informal durante meses. Eu parava e perguntava às pessoas assim, aleatoriamente. Claro, né? Não ia para a rua, para frente do mercado não, né? Conhecido, olha, se tu vê uma pessoa com um saco na mão e a mochila, o que é que tu remete? Campanha do quilo, espiritismo. As respostas eram assim. Na tela mental está já identificado isso. E sabe por que isso acontece? Porque teve Elias Sobreira e teve a junção do tempo. Ininterruptamente estamos aqui falando sobre campanha do quilo. E ao que é que diz Divaldo? Trocamos umas correspondências com Divaldo nesse sentido, nesse trabalho, e uma delas ele nos afirma: a campanha do quilo, trabalho de grande valia neste momento, especialmente libertando muitas mentes das amarras obsessivas, enquanto se devotam ao auxílio do próximo. E o grande amigo de Elias Sobreira, Rubem Uchoa. Rubens conheceu Elias Sargento, Rubens Cabo, lá na aeronáutica. Elias mandando, Elias não mandava, Elias pedia, e o Rubens atendeu o pedido dele. E foi até o leito de morte desse nosso irmão, Elias Sobreira. É completa em todos os aspectos que uma obra assistencial pode exigir como requisitos básicos para se fazer válida. E o próprio Elias Sobreira, em várias e várias citações, eu escolhi uma, eu sempre mudo, viu? Para não dizer que é só essa, eu sempre às vezes capturo outra, porque ele falou muito.
com realização da campanha do quilo, passei a sentir alívio extraordinário, pois os fluidos magnéticos recebidos durante a tarefa envolviam o meu perispírito de forma que anulava as influências maléficas dos meus perseguidores. Posso afirmar que foi na sagrada tarefa que consegui total libertação. Elias Sobreira passou um processo de 14 anos de obsessão. E lá na vivência de número 33 específica, ele afirma que o trabalho da campanha do quilo é o melhor remédio ao tratamento da obsessão. Certo? Paz. E o que é que diz o mentor espiritual da campanha, doutor Bezerra de Menezes, aquele que foi convidado a cumprir sua missão, vai-te embora? Não, eu quero ficar mais um século aqui para ajudar esses nossos irmãos. Compreendamos bem que a dita campanha do quilo, dentre as muitas finalidades a que se destina, tem uma principal, que consiste em alijar dos nossos corações o orgulho vaidoso e egoístico. Foi mais por essa razão do que pela necessidade material dos famintos do corpo que teve início a tarefa da aludida campanha. Essa mensagem foi psicografada em junho de 1964 por Elias Sobreira. E a campanha do quilo, um exercício de reforma íntima. Onde é que nós podemos identificar? Na prática, quem faz, sabe, mas na didática do que deixou Elias Sobreira, a gente vê claramente que nos 10 mandamentos, a gente vai identificar um verdadeiro princípio ou direção em torno daquele que deseja fazer a reforma íntima. Primeiro, perdoar a todo momento qualquer ofensa. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu chamo esse primeiro mandamento como aquela atualização que Jesus disse, né? Perdoar 7 vezes 7, né? Tem uma citação que ele enfatiza que o perdão não pode acabar nunca, né? Ele, ou é para aí, cara, eu errei na matemática, tá vendo? Aí Elias disse, ó, perdoar a todo momento, a qualquer ofensa. Para mim é uma atualização. Tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Às vezes a gente se pega achando que tolera um erro de um nosso irmão. Mas só que é na nossa visão. Na nossa visão. Mas aqui o tolerar é o tolerar espiritual. Não procurar enxergar o defeito de ninguém. Elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. É sim fazer uma reforma íntima em momento de reflexão, que quando a vida nos embate, tá certo? E nos cobra dentro dessa posição social, às vezes a gente se perde na tolerância e é elevando o pensamento a Deus que a gente tenta se restabelecer. Quinto, não se magoar quando receber qualquer ofensa, né? Ô milindre danado que nós temos, e acho que a gente nunca perde isso não, viu, gente? Sexto, não comentar o mal feito de quem quer que seja. Sétimo, falar sempre no bem, no evangelho e na moral do Cristo. Oitavo, não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. Aqui eu abro outro parênteses, viu? Claro que Elias nem sabia que isso ia acontecer, né? O disse que me disse aqui, a gente hoje se traduz dentro da nossa convivência obrigatória das redes sociais. Hoje, pessoal, é danado se a gente não se policiar. É um disse-me disse que não para. Não tem porta para fechar para o cara não entrar, não. É de manhã, de tarde, de noite. E aí, ó, a gente vai perdendo aquela paz. Se a gente não souber ser seletivo, se a gente não
procurar identificar essas más orientações que o mundo nos impõe. Nono, ter muita paciência em qualquer experimentação. Esse é o meu mandamento. Se alguém lhe perguntar, às vezes as pessoas perguntam nas casas que a gente está fazendo campanha do quilo, aí a pessoa lê, pede assim, ué, diz aí o número tal. Eu sempre escolho esse 9 e justifico. Eu estou longe de ser paciente. Eu sei disso. Mas, porém, todavia, eu reconheço em mim uma mudança extraordinária. Mas eu preciso muito escutar essa linha. E 10º, não falar, nem gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Certo? Antes de entrar aqui, eu queria... São dois slides aqui que eu, em todas as minhas palestras, eita danado, em toda essa nossa conversa que a gente procura dar e atendendo convites, e tem pessoas que convidam, Feitosa, dá para tu falar disso? Eu só sei falar de campanha do quilo, mas tu só sabe falar de campanha do quilo. Aí eu faço uma mistura, eu faço o que a pessoa quer e boto campanha do quilo no meio. Mas em todas elas, eu coloco essas duas transparências sempre identificadas. E o que é? O Vicente de Paula chama a atenção aqui da importância na linguagem dele, em 1858, sobre a caridade. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante a alma caridosa. Certo? E ele diz mais, a caridade é em todos os mundos. Gente, quem está falando isso não é Feitosa, que mal conhece a região metropolitana, que eu quase que me perco para chegar aqui, certo? Quem está falando é Vicente de Paula, que tem a visão, eu acho que ele tem, a visão dos outros mundos. E o cara chega para a gente e diz, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. Eu vou até parar por aqui. Por quê? Eu coloco a caridade, gente. É através da intenção de fazer a caridade que você vai trabalhando, sim, a sua reforma íntima, aquela reforma interior que nós necessitamos sempre. Se a gente não souber por onde começar, como eu não entendi direito, bote a mão na charrua. Ou, em outras palavras, puxando a sardinha para o meu prato, bote a mochila na mão e o saco no ombro e venha fazer a caridade. Junto à sua casa de apoio, que se transforma rapidamente na salvação, na escola, no hospital. Junto à sua comunidade. Mas venha, faça, escolha. Aqui, por exemplo, segundo e terceiro domingo, tem uma equipe maravilhosa coordenando e levando o trabalho do quilo. Todos os sábados, né, tem o pedágio, alguns chamam de pedágio, outros chamam de semáforo, sinal. É aquela campanha do sinal, é aquela forma, né, gostosa de você levar a mensagem. E sabe por quê, gente? Por mais que a gente lembre a carta de Bezerra de Menezes, que foi muito mais para corrigir o orgulho e o egoísmo do que para sanar a fome, tá certo? As casas necessitam sobreviver. Porque a instituição espírita, ausente de auxílios, é isso mesmo. Vá lá para a conjuntura jurídica da casa espírita,
que vocês vão ver lá, que o Código Civil enquadra numa situação de que a gente não tem como buscar ou tentar. E a casa tem que fazer isso. A gente vê casas aí com muito apoio, beleza, tranquilo, mas a gente vê casa com uma série de dificuldades. Perseverem aquele sozinho, aquele casal, mas que mantenha acesa a luz daquele ponto luminoso que é uma casa espírita. E não poderia encerrar sem aqui trazer duas mensagens, e dele, Elias Sobreira, capturado desse seu livro extraordinário, dividido em 3 partes. Primeira parte conta uma historinha dele, a história da campanha do quilo, certo? A segunda parte são as 72 vivências, experiências que ele traz de forma prática, contando várias interfaces temporais e geográficas em torno do trabalho do quilo, certo? E a terceira parte são as notas, né, que é feita pelo nosso irmão Rubem Uchoa, para dar mais ênfase ao trabalho, certo? E o que é que diz Elias Sobreira? Lá naquela partezinha, deixa eu ver se eu lembro, tem uma parte lá, como se faz uma campanha do quilo, é mais ou menos isso. Como é que a campanha se estrutura uma campanha? Aí Elias começa a lembrar de 3 valores resultantes quando você busca a campanha do quilo. A primeira busca é assistência material, claro, certo? A segunda é assistência moral. E a terceira é assistência espiritual. E aí, capturando, ele diz, como assistência moral, porque no santo exercício de pedir a quem tem, para dar a quem não tem, o tarefeiro encontrará valiosa oportunidade para a própria reforma. Por esta forma, torna-se a campanha do quilo um valioso instrumento de reforma moral e espiritual. Fecha aspas. E a outra mensagem, né? Essa nos deixa emocionado da forma como o Rubem Uchoa introduz ele no livro, tá certo? Mas ele lembra aqui, quer dizer, o Rubem lembra a última mensagem, aliás, uma das últimas mensagens do Elias Sobreira, uma das últimas mensagens. E eu aqui estou capturando o último parágrafo, que está conectado, ou eu me conectei ao nosso tema. Abre aspas. Aos meus amados irmãos legionários do quilo, ou batalhadores em qualquer setores de progresso onde se encontre, desejo-lhes a verdadeira reforma íntima, com a extinção do homem velho e a transformação em homem novo, feito em justiça e santidade. Recife, 29 de dezembro de 1977, ano da publicação do livro Bom Combate, né? Que esse ano está fazendo 46 anos da sua edição. E aqui é uma foto apenas alusiva da última campanha que nós participamos aqui, né? Só para registrar e fazer um convite, né, a todos que não conhecem, se conhecem, né? Venham fazer a campanha do quilo aqui no André Luiz, tem uma equipe maravilhosa esperando. A Eliane às vezes, Feitosa, está tão pouco, está isso, está aquilo, vamos assim mesmo, vamos seguindo, não é não? E aí, ó, não para. E por último, eu peço a vocês muita paz e façam grandes reflexões em tudo que nós aqui falamos em nome de uma espiritualidade que nos acompanha. Muita paz a todos, viu? Vamos agradecer a Deus, né, por nosso hoje.
Com certeza, ao ouvirmos que ele passou para todos nós, refletimos, né, sobre a campanha do quilo, que a nossa casa tem esse trabalho, é o 2º e 3º domingo de cada mês. Preparamos e saímos, né? Tudo que nós agariamos em alimentos é para o nosso assistencial da nossa casa. Então, as casas, todas elas aqui fazem esse trabalho. O Círculo da Amizade, que fica aqui perto, que chamamos de NECA. Tem o Centelho Espírita da União, carinhosamente chamamos de CEL. Tem o Jesus Luz e Esperança, tudo aqui em Maranguape 2. E todos eles trabalham nesta campanha, que é a campanha do Quiro, campanha da fraternidade. Temos o pedágio também na nossa casa. Então, temos que agradecer, né? Por mais uma noite de aprendizado. Refletimos tudo que nós participamos e ouvimos na noite de hoje. Que o nosso irmão sinta-se abraçado, não só pelos irmãos que aqui estão presentes, encarnados, como os desencarnados que vieram com todos nós. E esse abraço se estende à família, ao seu trabalho, à casa em que você faz parte, que é a Gênesis, que é aqui no Janga, né? Então, todos convidados, aqueles que não conhecem, a Casa de Oração e Trabalho, que o nosso irmão faz parte, visite, né? Que, com certeza, vamos nos unir mais, famílias unidas, né? Que é a família espírita, e botando em prática tudo que nós escutamos e participamos nos nossos estudos na nossa casa. Nesse momento, só temos que agradecer. Agradecer por mais uma tarefa realizada. Vamos sintonizar Jesus. Vamos pensar naqueles que não puderam chegar até nós. Os nossos irmãos enfermos, famílias, amigos e até os desconhecidos, que necessitam de todos nós, neste momento, sintonizar e passar para eles a prece que o Pai deixou para todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai divino, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixa, Senhor, cairmos em tentações, mas livra, Pai, de todo mal. A ti pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nessa sintonia de paz e luz, podemos, Senhor, levar todos os nossos lares aqui representados. Que a paz e o amor de Jesus continue no meio de nós. Muita paz a todos.